Bem, começou a gravar. Bem, então vamos dar início agora à última apresentação dessa sessão. O próximo aluno a apresentar é o aluno de doutorado, MAPS. Então, MAPS, você tem 15 minutos para apresentação, mais 5 de perguntas, e quando tiver faltando 5 minutos, eu te dou um aviso, ok? Ok, Então, vamos lá. tá. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou, como já foi falado, aluno de doutorado. Meus orientadores são os professores Sandro Fonseca de Souza e Alberto Santoro. O meu departamento é o Física Nuclear de Altas Energias. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, da parte da análise de dados, na qual eu estou estudando a produção associada dos mesons JPC com OpenCharms. No caso, hoje eu vou falar mais do Deserto do Star. Isso na energia de 13 deve no detector CMS, que é aqui no LHC. Pode passar o slide, por favor. Aqui é o que eu vou falar hoje. Eu vou falar mais, como eu não posso botar plots do meu trabalho, porque eles não são públicos ainda, tem que ter uma conversa com o pessoal para liberar os plots. Eu vou falar mais da introdução, a parte teórica, e as motivações que nos levaram a fazer esse trabalho, tá? E dentre elas eu vou falar de algumas medidas que foram feitas pelo experimento do LHCV, que ele é um dos detectores daqui do acelerador de partículas. E aí o que eu vou mostrar mesmo de fato que foi feito está sendo feito durante o nosso trabalho, são as perspectivas de estudos no CMS, que é o nosso detector. E aí eu falo um pouco da análise da estratégia da minha análise, para dizer para vocês como é que ela vai ser feita. E no fim eu falo um pouco das atividades daqui do CERN, né, porque além na análise de dados, tem a parte de trabalho com o detector, vou comentar um pouco para vocês, e depois as conclusões. Próximo slide, por favor. A gente sabe agora que com a nova fase do LHC, tanto no Run 1 quanto no Run 2, que são duas tomadas de dados diferentes, a produção das partículas chamadas charmosas, ela pode ser feita com alta precisão, porque a gente tem uma grande energia de colisão e uma grande quantidade de eventos. Tá? E também alguns trabalhos têm mostrado que a seção de choque desses eventos, desses canais, elas são altas. Isso significa que a gente pode estudar várias produções diferentes. Além disso, os estudos da produção dupla de charmônio e de charmônios associados, que é o que eu vou falar um pouco hoje, ela ajuda a entender melhor como é que são produzidas as partículas que são chamadas de quarkônia, que a gente divide em duas classes, que tem o charmônio, que são as partículas formadas por quark C, e os botomônios, que são formados pelo quark B. Ele ajuda a entender como é que se funciona essa produção, que ainda não é bem entendida hoje, e também ajuda a entender como é que funciona o espalhamento de partons, tá? Além disso, a gente consegue estudar também a aquecimento não relativística dentro desse framework aqui. Sobre o espalhamento duplo partônico, primeiro eu defino o que é o SPS, que é o espalhamento de um parton, e no caso, na figura 1, obrigado, Sandro, na figura 1 vocês percebem que quando tem o SPS, que é o espalhamento de um parton, cada parton dos prótons que estão interagindo, somente um, eles interagem formando um estado final. Já na figura 2, se vocês vejam o DPS, ela mostra que cada próton contribui com dois partos para a interação, né, fornecendo também um estado final. Ou seja, são dois processos diferentes no início, podendo dar o mesmo resultado final. E a gente consegue estimar essa seção de choque pela equação 1, baseado na seção de choque dos dois fenômenos SPS, né? E para isso tem uma constante que depende das partículas que a gente está estudando, que é esse alfa, e também tem esse sigma efetivo, que ele é muito importante, porque vários experimentos fizeram essa medida, como vocês podem ver na figura 4, e são vários experimentos com detectores diferentes e com canais de partículas diferentes, e a gente está vendo que ele tem uma variação dependendo do caso, dependendo da energia, dependendo da partícula. Então é interessante a gente fazer essa medida também. Se vocês forem olhar também na figura 3, eu mostro que a dependência da seção de choque, ela vai variar com a energia, e também a contribuição do SPS e do DPS, elas vão variar.
Né? Vocês percebam que a energia, a contribuição do DPS, ela inicia ali a partir da escala de TeV, de 10 a 3, em que o LHC está mais ou menos ali no primeiro run, no 7 TeV, então vai ter uma contribuição dos dois. Próximo slide, por favor. Então, como motivação, a gente sabe que o LHCb fez essa medida na direção frontal deles, né? Já no CMS, a gente tem a capacidade de fazer tanto um pouco da região frontal quanto a região mais central, né? Ou seja, a gente tem a capacidade de complementar as medidas que eles fizeram. E aí também a gente pode, com essa medida, estimar aquele parâmetro sigma efetivo para dar mais uma contribuição para a medida, e também estudar como o DPS varia com a energia, né, que é o Double Particle Scattering. Aqui no Physical Channels eu botei algumas partículas que a gente está vendo, né, só para ilustrar, que é o JPC caindo em 2 muons, o D-star caindo no D0 e no pion slow, e o D0 decaindo no K- menos e no pion mais. Tá? E na figura 4 eu botei alguns diagramas de Feynman para deixar ilustrado. No próximo slide, por favor. E aqui, para deixar mais claro como é que a gente quer complementar a medida do LHCb, na figura 5, eu mostro o LHCb na parte da direita, que ele tem a medida mais frontal, quando as partículas colidem. Já o CMS tem tanto a parte frontal, apesar de a nossa eficiência, que a gente já está vendo que ela não é muito grande na parte frontal, e também a parte da região mais acima, que o LHCb não tem a capacidade de medir. E na figura 6, a gente tem um gráficozinho de PT, por rapidez, que a gente compara todos os experimentos aqui do LHCb, em que o tracejadinho está mostrando um dos últimos trabalhos feitos pelo CMS, mostrando que a gente, além de complementar um pouquinho do LHCb, a gente pega umas regiões maiores que o Atlas e que o Alice. Próximo slide, por favor. Aí aqui eu mostro algumas coisas que o LHCb fez, né? Eles botaram aqui na figura 7, por exemplo, a relação entre massa das duas ressonâncias produzidas. Por exemplo, na figura A tem a produção de JPC D0, na B é JPC D+, na C é JPC DS+, e na D, JPC e lambda C+. E ali são algumas das seções de choques que foram calculadas, né? Que é nanobars, e a energia do centro de massa, aí, que é 7 TeV. Tá? A nossa vai ser em 13. Já é uma energia maior. E aqui, finalmente, eu falo um pouco das perspectivas de estudos dentro do CMS, tá? Como é que a gente fez? A gente pegou aquela equação do DPS e pegou 2 estudos que foram feitos pelo CMS, né? E pegou aquela medida do LHCb do sigma efetivo para estimar a nossa seção de choque do Double Particle Scattering, baseado nesses 2 estudos que foram medidos em 13 TeV para o JPC e para os mesons D, para no final estimar a seção de choque e com a luminosidade estimar a quantidade de eventos que a gente vai ter no nosso estudo. Próximo slide. Então aqui, fazendo essas contas, a gente estimou que, por exemplo, para D0, nós temos a seção de choque 15,6, mais ou menos 2,76 picobarns, e para o D+, 7,3. E considerando a tomada de dados do segundo período do LHCb, que é o equivalente a 140 femtobars a -1, a gente tem na casa para essas 2 ressonâncias, JPC D0 e JPC D+, mais ou menos 1 milhão de eventos. Tá? E isso a gente pode utilizar para complementar os estudos do LHCb com uma boa estatística. Tá? Próximo slide, por favor. Então, a minha estratégia de análise ela consiste em utilizar os dados do RAM2, que são chamados Ultra Legacy, que são os dados reprocessados, melhorados desses 3 anos, e eu vou utilizar o dataset de Charmônio, que isso aqui ele é preparado para realmente utilizar o Charmônio, que no meu caso é o JPC. A questão do filtro dos eventos, o trigger, ainda está sobre decisão, mas a gente já tem alguns candidatos para ter tanto eventos na parte do central quanto na parte frontal, para comparar com o LHCb. E basicamente a gente pega esse dataset, converte ele num formato mais adequado e a gente desenvolve nosso próprio código em Python para fazer a análise dos eventos, os histogramas e os fits. E na figura 8 é um flowchart que é simplificado para mostrar que nosso objetivo final é calcular a seção de choque, tá? Até agora a gente fez muita coisa, mas não pode mostrar, infelizmente, por conta
todos os plots que a gente produz com a colaboração, eles têm que passar por várias pessoas antes de serem apresentados para o público, mas muitas das coisas que estão aí já foram feitas, a gente vai ter que continuar trabalhando para mostrar mais resultados, tá? Próximo slide. Bem, agora eu falo um pouquinho das atividades no CERN, tá? Eu cheguei aqui em 2020, né? Estou no segundo ano. Basicamente, no primeiro ano foi um ano muito corrido, que ele era chamado o Long Shutdown 2, que foi quando o detector estava desligado, o acelerador de partículas desligado, para que a gente possa fazer manutenções e algumas operações locais, tá? Então, no primeiro ano, a gente fez muita manutenção, fixando cabos de alta tensão, de baixa tensão, fixando as câmaras, fixando o vazamento de gás, e também fazendo a operação do detector para ver como é que estava se comportando a performance dele, né? E além disso, teve também nós fizemos a instalação de novas câmaras no final do ano 2020 para o chamado projeto de upgrade, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide agora. Que no segundo ano, que é desde o começo do ano até agora, eu estou mais dedicado na parte de R&D, né? Na qual a gente está fazendo vários estudos em paralelo. Um deles são a validação das novas câmaras para serem instaladas em uma outra região do CMS, para vir no futuro. E também uma coisa muito Com importante... licença, Max, você tem 5 minutos. Tá bom, obrigado. Uma coisa que é muito importante que também a gente está fazendo é o estudo do chamado ecogás, que, em tese, os gases utilizados pelo detector, pela RPC, eles não são tão legais para o ambiente, então está tendo todo um movimento de todos os colaboradores para detectar novas alternativas para fazer a substituição desse gás no futuro. Então a gente está trabalhando muito com testes de vários gases diferentes, fazendo todos os testes para comparar com o gás que a gente tem atualmente, para entender a física do detector, se ele está funcionando com a mesma performance, se a eficiência está legal ou não. E se todos os parâmetros que a gente espera ter com o gás normal, a gente tem com o novo gás, tá? Que ele vai ser menos danoso ao ambiente. Próximo slide, por favor. Então, para concluir, eu tenho duas partes, né? Primeiro, a parte da análise. Como a gente pôde ver, realmente a física do charme ela pode ser investigada com ótima precisão no LHCb. Vocês viram que a gente tem muito evento para explorar na segunda tomada de dados, tá? E também a gente percebe que quando a gente tiver aquela sessão de choque final, que é o nosso objetivo, nós vamos poder entender melhor como o single particle scattering e o double particle scattering se comportam em função da energia, porque existem métodos físicos para separar essas duas contribuições, e também isso irá contribuir com o estudo da QCD não relativística. Aí a gente precisa investigar mais quais contribuições podem ser fornecidas. Então, também com a quantidade de eventos que a gente estimou, com certeza vai dar para cobrir o que o LHCb não tem na parte central, com essa quantidade de eventos. Então, a tese a gente já começou a fazer alguns capítulos, estamos tentando ficar dentro do cronograma para respeitar as datas, e a defesa dela deve ser realizada até março de 2023, tá? E sobre as atividades do CERN, eu estou vendo que realmente está sendo muito importante para a minha formação como físico, né, porque eu estou entendendo bastante os tópicos dos detectores gasosos. Quando você está aqui, você vê desde a parte mais fundamental até partes mais complexas, então é muito interessante. E eu tenho mais 3 meses aqui no CERN, vou ficar até março, e aí vou dedicar mais para as atividades que tem aqui, para quando voltar para o Brasil, fazer mais a parte da análise para atingir o objetivo final. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Max. Parabéns pela apresentação. Então, agora está aberto o tempo para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Fazer para o Max. Tem. Bem, então,
Então é isso, gente. Vamos encerrar. Então é isso, vamos encerrar agora. Obrigada, parabéns. Então, Obrigado.